Olá pessoal, bem-vindos de volta. Vamos seguindo aí com a última etapa do módulo, né, que é esse último capítulo. Esse capítulo tão desafiador que envolve o sistema de orientação e localização do Brasil, tá? Então vamos lá, acompanhando aqui no quadro. Temos aqui o mapa do Brasil. Então o Brasil é situado no globo. Então aqui temos o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em dois hemisférios, e temos a linha do Equador, que também divide a Terra em mais dois hemisférios. Então, o círculo imaginário do Equador divide a Terra em norte e sul, tá? Hemisfério norte e hemisfério sul. E o meridiano de Greenwich divide a Terra também em dois hemisférios, hemisfério leste e hemisfério oeste. Agora sim, vocês vão ver também que além de hemisfério norte, ele pode ser também chamado de hemisfério setentrional, tá? Então, o norte é o mesmo que setentrional, ou boreal. Assim como o sul, ele é também conhecido como hemisfério meridional ou então austral. O hemisfério, o leste, também pode ser conhecido como hemisfério oriental. Então, onde tem a Ásia lá, então hemisfério oriental. E o oeste, hemisfério ocidental. Então, é bem possível que ao invés de norte, sul, leste, oeste, vocês vão ver lá setentrional, meridional, oriental ou ocidental. Então vamos lá. O Brasil ele está situado aqui na América. Então temos aqui a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Tá? Mais especificamente, o Brasil encontra-se na América do Sul. Compõe um dos países da América do Sul e ele faz fronteira com todos os países da América do Sul, exceto o Chile e o Equador. O Brasil também ele é cortado por duas linhas imaginárias principais, que é a linha do Equador, ou círculo imaginário do Equador, e o Trópico de Capricórnio. Então o Brasil é cortado ao norte pela linha do Equador e é cortado ao sul pelo Trópico de Capricórnio. O Brasil encontra-se de forma total no hemisfério ocidental, mas ele possui ali terras no hemisfério norte e no hemisfério sul. Então, aproximadamente aí, 93% do Brasil encontra-se no hemisfério sul e apenas 7% no hemisfério norte. Então, se por acaso vocês ouvirem falar uma pegadinha, que o Brasil é o país que encontra-se totalmente no hemisfério sul. Mentira. Então o Brasil ele é, pelo fato de ser cortado ao norte pela linha do Equador, ele possui terras no hemisfério norte, 7%, e no hemisfério sul, 93%. A maior parte das terras brasileiras encontra-se na zona intertropical, ou seja, entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, zona intertropical, entre trópicos. E aqui aproximadamente 10%, 2% das terras brasileiras encontra-se nas zonas subtropical. Aqui os estados de São Paulo, no caso o trópico de Capricórnio, corta ali o estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul, tá? Aí tem lá o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Outra coisa importante, o Brasil ele é considerado um país equidistante. Por que equidistante? Porque de norte a sul e de leste a oeste, basicamente o país possui a mesma distância, aproximadamente 4.930 quilômetros de norte a sul e de leste a oeste. Então, de norte a sul ele possui uma extensão um pouquinho maior. Então, pessoal, aqui ao norte o Brasil faz fronteira, o limite norte, né, do país. O Brasil faz fronteira com a Guiana, tá? Aqui tem o estado de Roraima, mais especificamente aqui no Monte Caburaí,
que fica ao norte da linha do Equador. Aqui temos o rio Ailã. Então, à medida que vai rumando para o sul, mais de 4.000 quilômetros, aqui no sul tem a partir do Monte Caburaí, temos o Arroio Chuí, junto à divisa do estado do Rio Grande do Sul com o Uruguai, aqui é o limite sul. Aqui no limite leste temos a Ponta dos Seixas, na praia do Cabo Branco, no município de João Pessoa, na Paraíba. Faz aqui o ponto mais ao leste do Brasil. Porém, o que acontece? A gente sabe que aqui tem as ilhas brasileiras, que as ilhas são territórios insulares, tá certo? A gente está falando do limite do território brasileiro, mas entenda que aqui possui ainda um conjunto de ilhas, possui arquipélagos aqui, que também pertencem ao Brasil. E o limite oeste, limite ocidental, tá, do Brasil, tem aqui a nascente do rio Moa, na Serra da Contamana, situado no município acreano de Mâncio Lima, faz fronteira aqui com o Peru. Costumamos também acompanhar e ver a expressão Brasil do Oiapoque ao Chuí, como se fosse os pontos extremos. Do Oiapoque ao Chuí são pontos extremos do litoral. Aqui faz fronteira com a Guiana Francesa. E aí, aqui vai até o Arroio Chuí. Então, pessoal, o Brasil é o quinto maior país do mundo em área territorial. Só perde lá para, primeiramente, a Rússia, depois o Canadá, China, Estados Unidos e em quinto lugar fica o Brasil, como o quinto maior país do mundo. Então, o Brasil é um país de área territorial bastante grande. Pessoal, então assim, a fronteira ocidental do Brasil, ela foi definida através de um acordo entre as monarquias portuguesas e espanholas ao longo de um meridiano, tá? Então, ao longo de um meridiano, então a primeira demarcação das terras brasileiras, elas foram definidas a partir de um meridiano que é conhecido como meridiano do Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas foi a primeira divisão territorial do Brasil. Então, cortava mais ou menos aí, que foi um acordo entre Portugal e Espanha. Então, o Tratado de Tordesilhas ele é definido a partir de um meridiano. A partir daí, as terras brasileiras foram divididas em capitanias hereditárias. E essas capitanias hereditárias, elas foram definidas a partir de paralelos. Então, elas passavam a se limitar através de uma relação entre um paralelo e outro. Então, não confundam isso. Às vezes, pode ter uma pegadinha aí, e falando que o limite das terras brasileiras, o limite do Tratado de Tordesilhas é marcado por paralelos, não, é marcado por um meridiano. As capitanias hereditárias foram demarcadas por paralelos, tá certo? Então não confunda isso. A partir do Tratado de Tordesilhas, em 1494, o Brasil foi sofrendo mudanças territoriais, diversos territórios foram agregados, foram anexados ao território brasileiro, outros foram retirados. Então temos aqui algumas mudanças que ocorreram no Brasil a partir de alguns tratados. Então o que acontece? A investida dos bandeirantes em busca de ouro, pedras preciosas, mão de obra indígena, fez com que Portugal avançasse suas terras para a parte ocidental, tá certo? Que é a parte das terras que pertenciam à Espanha. Então, a extração das drogas do sertão, lá na Amazônia, a área de criação de gado, lá na parte central do Brasil, e a circulação das tropas de mulas, fez com que o Brasil avançasse a demarcação principal, que delimitava as terras portuguesas e as terras espanholas.
o Brasil foi sofrendo alguns acordos, alguns tratados que definiam melhor o território do país. Então, os primeiros tratados, além do Tratado de Tordesilhas que a gente já viu, foi o Tratado de Utrecht, em 1713. Então, o Tratado de Utrecht. Então, o Tratado de Utrecht, aqui na parte norte, entre o estado do Macapá e a Guiana Francesa, então ele ocorreu nos Países Baixos e ele fez finalizar a sucessão espanhola aqui na América do Sul, tá certo? Logo depois, em 1777, temos o Tratado de Santo Ildefonso. O Tratado de Santo Ildefonso, então aqui no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, mais ou menos. Então, o Tratado de Santo Ildefonso ocorreu na cidade espanhola de Santo Ildefonso, e ele fez encerrar a disputa entre Portugal e Espanha pela posse da colônia sul-americana do Sacramento. Mais tarde, em 1801, teve o Tratado de Badajoz e fez com que algumas partes das terras que era disputada entre Portugal, Espanha e França ficassem anexadas ao Brasil, aqui no sul. E aí mais tarde ocorreu o Tratado de Petrópolis, por último, Tratado de Petrópolis aqui, que fez com que o território do Acre, que até então pertencia à Bolívia, passasse ao domínio brasileiro, já que grande parte, na época da extração do látex, das seringueiras, grande parte dos brasileiros havia avançado aqui o território do Acre, que antes pertencia à Bolívia, e aí através desse tratado de Petrópolis, o Acre foi anexado ao Brasil. Aqui na página 51 temos duas imagens que marcam a divisão do Brasil em dois hemisférios. Aqui passa a linha do Equador, aqui o marco zero passa a linha do Equador, no estado do Amapá. E aqui, também no estado do Amapá, tem a divisão do campo, do estádio conhecido como Zerão, que marca o meio do campo, coincide com a divisão dos dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul. Então, pessoal, por hoje é só. Na próxima aula falaremos sobre os fusos horários mundiais, práticos e teóricos, e também os fusos horários do Brasil. Então, no decorrer de mais umas 2 aulas, nós encerraremos o módulo. Tá certo? Beijo para todos vocês e ficam todos com Deus. E até a próxima aula, se Deus quiser.